Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os bastidores da espiritualidade. Nós vivemos hoje num mundo atribulado, com muita ansiedade, muita preocupação, muita insegurança. Mas a espiritualidade, com tudo isso que está acontecendo, o que Jesus está fazendo? O que os nossos protetores estão fazendo? Será que ele não consegue enxergar que eu tenho tanto problema? Eu tenho feito tantas orações para Deus, para Jesus. Estou fazendo novena, trezena, tudo que é ena, e parece que a minha vida não consegue andar. Será que a espiritualidade está com tantas preocupações que não consegue enxergar a gente nesse tumulto que está vivendo o planeta? Esse excesso de criminalidade, pessoas que imoralidade, parece que todo mundo pode fazer tudo. A gente está indo na contramão até da orientação de Jesus, daquilo que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, todo o seu esforço de encarnar um espírito de 15ª grandeza. Fez um esforço danado para encarnar, para poder nos deixar um caminho para a gente poder nos se libertar. Quando ele esteve conosco aqui, ele falava em liberdade. Nós entendemos errado. Achávamos que ele viria dos céus com uma falange, com um exército de anjos e nos libertaria. Libertaria do Egito, nos libertaria dos romanos. E até hoje a gente quer essa liberdade, busca essa liberdade, só que agora os nossos algozes são outros. Mas quando Jesus esteve conosco aqui falando que nos libertaria, que nos daria liberdade, ou o caminho da liberdade, ele quis dizer que nos libertaria de nós mesmos. De nós mesmos. Porque o nosso maior algoz, o nosso maior juiz somos nós mesmos. Por que nós somos os nossos algozes? Porque nós sabemos hoje, passado mais de 2000 anos, onde ele deixou um legado, deixou o Consolador prometido, deixou o seu evangelho não só na doutrina dos espíritos, mas deixou também na Igreja Católica, nos protestantes, nos evangélicos, até mesmo na Umbanda, no Candomblé, uma gama de religiões, porque religiões, na realidade, são rampas que nos levam ao processo evolutivo. Alguns falam que são degraus. Eu digo que são rampas, porque se fosse degrau seria fácil, é só galgar um por um. A rampa, ela é quase nada íngreme e é longa. Então a gente pode nessa rampa, se eu não tiver força suficiente para me erguer e colocar o pé no primeiro degrau, a rampa eu consigo devagarinho, né, me arrastando por ela. Até essa oportunidade Deus deu para a gente, Jesus nos dá, deixando a cada um segundo o seu próprio trajeto, a sua própria decisão. Mas nós nunca ficamos parados, nunca, nunca. Não existe a estagnação dos espíritos. Estamos sempre andando, nem que seja um pouquinho imperceptível aos olhos daqueles que aguardam, de alguma maneira, ansiosamente, que a gente demonstre o processo evolutivo. Mas nós evoluímos bem devagarinho. E a espiritualidade está atenta com relação a isso. Jesus está atento com relação a isso. E o que está acontecendo hoje no planeta é justamente isso. Cada um de nós que aqui estamos, os quase 8 bilhões de espíritos encarnados, quase todos eles, ou todos eles, uns foram convocados, outros foram convidados, e alguns e muitos de nós nos colocamos à disposição para encarnar para duas coisas importantes. Um propósito, um único propósito, que é nós mesmos. Eu não me canso de falar para mim, e automaticamente passar para as pessoas, que a pessoa mais importante no universo para o Newton Júnior é o Newton Júnior, e para cada um de vocês são vocês, somos nós. Porque nós reencarnamos para nós. Nós reencarnamos para nós, para nos tornarmos pessoas melhores ou espíritos melhores. Tentar parar as arestas
das nossas má tendências, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência, da ganância, que fez com que as nossas encarnações passadas deixassem mancha em nosso projeto reencarnatório, em nossos registros acásticos, que esses registros nada mais são do que a informação de toda a nossa existência ao longo desse projeto que é do átomo ao arcanjo. Nós fomos criados simples e ignorâncias e temos todo um trajeto e hoje estamos na fase hominal. E esse momento é um momento importante para cada um de nós, porque as nossas decisões hoje, tomada hoje, determinam o meu futuro. Sempre. Ao acordar, ao despertar, por incrível que pareça, a gente esquece disso, mas sabemos, todos nós sabemos. O que eu vou falar aqui para vocês, para toda a humanidade, é uma redundância. Eu posso até não lembrar, mas está em nosso DNA, ou GNA espiritual. Nós sabemos isso. Sabemos que cada pensamento, cada sentimento, cada emoção determina como é que vai ser o meu amanhã. É ele que determina essa minha estrada de alegrias, de realizações ou de frustrações. É ela que determina. Então, a cada momento, aquilo que pensamos, naquilo na qual nos afinizamos pela lei da atração. Existe uma lei universal que é imutável. E é ela que rege o universo, ela que rege cada um de nós, que é a lei da atração. Já o próprio Emmanuel nos diz sobre os campos mórficos, que são campos magnéticos que, ao pensarmos, nós criamos à nossa volta uma energia, porque nós somos seres energéticos. Aproximadamente, nós temos 7 octamilhões de átomos. 7 octamilhões de átomos, que formam as moléculas. Todos sabemos que os átomos, ao se unirem, formam as moléculas. E como moléculas, nós temos 10 trilhões de células em nosso corpo, movida por um corpo ou um campo mental, que é o espírito. Porque o espírito não tem forma, não tem sexo, é uma centelha criada por Deus. O sexo, a forma, ela é moldada como um escafandro para o planeta em que habitamos. Jesus já nos falava, há muitas moradas na casa de meu Pai. Todos os planetas são habitáveis ou habitados. Todos, sem exceção. Até mesmo aquele que Marte, Júpiter, Plutão, Netuno, que são planetas para a nossa vida física inviáveis. Nenhum de nós sobreviveríamos fora da Terra. Nenhum de nós. Precisamos de um escafandro, de uma espaçonave, porém, o espírito vive lá. Eu vivo aqui porque esse meu corpo determina essa forma física, essa roupagem para viver na Terra. Então, os 2 olhos, o nariz, os ouvidos, a boca, os pulmões, toda a parte orgânica, ela é moldada para que eu possa viver nesse planeta. Porém, o espírito não tem forma. Ao desencarnarmos, levamos conosco o perispírito, que é o nosso molde, né? O perispírito é a forma da nossa forma. É a forma da nossa. Nós levamos, por enquanto, o perispírito para o mundo espiritual, mas não temos dor, não sentimos dor, não sentimos frio, não sentimos fome. Mas espera aí, como você está falando isso? Já ouvi falar que o espírito, no mundo espiritual, ele tem fome sim. André Luiz, por exemplo, no seu umbral, ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele sentiu sede. O umbral dele, tá, gente? Porque o umbral de nosso umbral não é o umbral de André Luiz, tá? A gente fala muito de umbral, o pessoal se arrepia, né, meu Deus? Eu nem ouvi falar essa palavra, né?
O espírita, ele acabou com o inferno, dizendo que o inferno não existe, que não tem diabo, não tem o dente lá, aquele tritão, né? Não tem fogo, não tem nada, mas criou um umbral, que é tão quanto medonho, pelo que o André nos mostrou, aqueles lugares horríveis, né? Tem vários locais horríveis. Mas o umbral, ele é individual e ele não é um local só. O umbral é a nossa consciência que convive. Mas o espírito não tem fome, ele não tem sede, porque quando ele vai para o mundo espiritual, ele se conecta com a sua consciência verdadeira. A sua essência, ela está livre. Mas por que ele sente fome? Ele sente sede? Porque, na realidade, ele criou, ainda está preso a esses vínculos que nós vivemos aqui na Terra. Nós temos a razão, que é aquilo que vemos, percebemos, analisamos, e através da razão nós analisamos o processo e levamos o processo para o sentimento. É uma coisa boa, é uma coisa ruim, é agradável, é desagradável, isso me assusta, já passei por isso. Sentimento gera isso. Aí vai para a emoção. A emoção, o que é? A reação, medo, angústia, tristeza, alegria. São as emoções. E aí, nós, seres encarnados, temos uma coisa chamada sensação. A sensação, só o espírito encarnado, ou a alma, como Allan Kardec fala, que na realidade a alma é o espírito encarnado, é aquele que está encarnado. Então, o espírito encarnado, ele tem sensações. Quando eu olho uma coisa gostosa, né, o paladar, que é uma coisa que eu gosto muito, fica a boca cheia d'água, né? Se é uma coisa que eu tenho medo, eu sinto uma gastura no estômago, um pavor. Se eu estou apaixonado, eu sinto as borboletas dançando, né, no estômago. Se eu estou com raiva, uma ira, o estômago embrulha, você fica com aquela angústia, né? Por quê? Porque as sensações, elas estão ligadas aos nossos sistemas endócrinos, né? Os nossos neurônios, que vai para o sistema nervoso central. Então, todo esse filamento nervoso que nós temos, né? Sistema simpático, parasimpático, ele gera uma reação no organismo. Então, nós temos um monte de coisa. Temos a ansiedade, que hoje virou moda, né? No mundo inteiro, quase 10% da população mundial está com transtorno de ansiedade. 10%. É gente que não acaba mais. Depressão, 8%. O estresse, 5%. Tudo isso pertence ao espírito encarnado. Não pertence ao espírito em si. Porque são esses sentimentos, essas emoções, que fazem com que nós tenhamos reações, que são justamente essas enfermidades, não só orgânicas, nós sabemos que cada sentimento, cada emoção provoca uma enfermidade no corpo físico, é uma consequência, porque vocês imaginam uma mangueira, né? Várias mangueiras que abastecem a casa aqui, por exemplo. Uma mangueira abastece a cozinha, outra mangueira abastece o banheiro, outra mangueira abastece o bebedouro, então são várias mangueiras. E de repente alguém vai e aperta essa mangueira, né? Ou deixa a sujeira entrar nela ao ponto de entupi-la. O que vai acontecer? Automaticamente não vai abastecer adequadamente o local. Em vez de uma quantidade normal, vai uma coisa fininha, então cria problemas nesse local. É a mesma coisa que nós fazemos. O nosso corpo, ele é repleto de sistema nervoso. E esse sistema nervoso é por onde passa toda a energia que alimenta o nosso corpo. Nós temos, na linguagem de André Luiz, nós temos os nossos pontos de força. Coronário, frontal. Coronário envolve toda essa parte do encéfalo. O frontal
é o pré-frontal, o adna, que fica entre os olhos, que conecta com a pineal, a glândula pineal. Depois nós temos o laríngeo, né? Envolve as glândulas da garganta, que são a tireoide e paratireoide. Temos os pulmões, o cardíaco, onde envolve toda essa parte do coração, sistema circulatório, pulmão e o timo, que é uma glândula que fica atrás dos pulmões, que é importantíssima. E nós temos o gástrico, toda essa área, né? Pâncreas, vesícula, estômago, fígado, né? O esplênico, que é a área dos rins, glândulas renais, suprarrenais, umbilical, né? Que forma todo o feixe. O umbigo é uma parte importantíssima. Apesar de, quando corta, quando a criança nasce, né? Porque é por ali que nós nos alimentamos, no útero da mamãe. Aquilo era nosso alimento, não só alimento orgânico, como energético também, né? Os sentimentos da mamãe passavam por ali. Quando você corta, você interrompe o laço externo, mas o laço interno continua. Ele se conecta com todos os feixes do organismo. Hoje nós estamos falando de nervo vago também, né? Eu não vou entrar em detalhe, mas é um que tem conexão com ele e com tudo. Então é a parte nervosa do simpático e parasimpático. Temos genésico, que é a parte do genital dos homens e das mulheres, e por fim o cóccix, né, que é o básico. Esse cóccix, que é o ponto de força, que nos conecta com o planeta, porque nós somos seres eletromagnéticos. Eletro, porque nos conectamos com o universo, nós estamos conectados com o universo, com feixes de energia, com o universo como um todo. E estamos o magnético estamos conectados com a Terra. Então, quem é médium, vidente, tem como perceber isso. Todo esse campo magnético. Então, nós somos seres energéticos. Nós somos um mecanismo de energia pura. Quando pensamos de forma tóxica, nós damos alguma variação nessas usinas, digamos assim. Cada ponto de força é uma usina responsável por um grupo de órgãos. Ora, se a usina não funciona direito, o que acontece? Os órgãos não funcionam direito. É a mesma coisa que acontece com a nossa casa, né? Quando um daqueles transformadores estoura, o que acontece? A gente fica sem luz. Ou então fica acende e apaga, né? É assim que funciona. Aí você olha o vizinho, está com luz acesa, a nossa casa está com luz apagada. E tem hora que ela acende, tem hora que ela apaga. É a mesma coisa que acontece. Os nossos sentimentos, as nossas emoções são responsáveis por essa variação de enfermidade, saúde, transtornos e mais transtornos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque na realidade nós somos seres super saudáveis. Nós somos seres infinitamente perfeitos. Nós somos perfeitos. Basta ver o corpo humano. Basta ver o processo de nascimento, gente. Autômato. Ninguém comanda nada. Quando existe a fecundação de milhões e milhões de espermas, apenas um, se conecta com o óvulo. Um óvulo apenas. E ao se conectar com esse óvulo, ele se transforma em 2, em 4, e vai se multiplicando, se forma o zigoto, e vai se multiplicando, e vem todos os órgãos do nosso corpo. A gente cria tanto uma coisa automática que a gente não percebe. Nós podemos, aí vem Jesus. Nos deixou um legado. Jesus nos deixou um legado, porque Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Só falta nós acreditarmos em nós. Porque quando Ele falou assim para nós, vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. E é verdade, eu posso fazer mais do que Jesus. Mas por que eu não faço? Porque eu sou preguiçoso. Porque dá trabalho. É fácil. Segundo o próprio Emmanuel nos fala, é muito, muito fácil o nosso processo evolutivo. É muito, muito simples. Mas é trabalhoso, gente. É trabalhoso.
E quem quer trabalho? Ninguém quer trabalho, né? Mesmo porque hoje nós criamos uma denominação chamada sacrifício. Nossa, isso é um sacrifício fazer isso, né? Nós corrompemos uma informação. Na realidade, a palavra é sacro ofício, o ofício sagrado do trabalho. Mas aí, como a gente não é chegado muito em trabalhar, é um sacrifício trabalhar. E quando eu falo do trabalho, não é um trabalho físico, não, porque isso é o mais fácil, né? Eu vou lá, faço, não estou afim de trabalhar, eu trabalho, faço, não sei o que, quer saber? Vou parar, vou descansar, tomo um banho, vou descansar, e eu deixo aquele trabalho de lado. Né? Aí é fácil, não é isso? Se eu trabalho em um local que eu não gosto, eu posso até pedir as contas, falar que eu estou fora, não vou mais. Eu me livro daquilo, entre aspas, né? Mas o nosso maior trabalho, o mais difícil trabalho, é o que o Newton Júnior vem fazendo há bilhões de anos. Bilhões de anos, e sabe lá quantos outros bilhões de anos eu ainda vou precisar para conseguir galgar o resultado desse trabalho. Que é vencer a mim mesmo, é isso que Jesus falou. Vencer a mim mesmo. Quando ele falou que ele veio nos libertar, na época eu achei que era dos bárbaros, eu achei que era dos romanos, ficaria livre. Não, mas ele veio me libertar de mim mesmo. Quando ele trouxe todo o seu evangelho, que é resposta para todos os nossos problemas, sem exceção. Sem exceção. Seja o problema que eu tiver, a resposta está no Evangelho de Jesus. E eu não estou falando do Evangelho dos Espíritas, os Evangelhos católicos, porque Jesus não era espírita, Jesus não era católico, Jesus não era muçulmano, Jesus não era nem cristão. Vocês sabiam? Jesus não era cristão, era? O cristianismo foi criado séculos depois em nome dele. Cristó, né? Porque Jesus Cristo, na realidade, é Yoshua, o nome dele é Yoshua Cristó. Por que Cristó? Cristó significa o ungido. Ungido, aquele que foi determinado por Deus, foi abençoado por Deus. E nós demos uma arrumadinha nas palavras. Então Jesus, quando ele veio aqui, ele não veio em nenhum segmento, em nenhuma religião, em nenhum templo. Essa simbologia de que ele nasceu na manjedoura, por que Jesus não? Para humildade não é humildade não. É porque não tem vínculos, é isso que ele quis mostrar para a gente. Ele veio trazer a mensagem, o evangelho, mas não se vincular a nada, nem a ninguém e nem a nenhum segmento. Por que não encontraram os ossos de Jesus? Por que Jesus não escreveu nada? Não se acha, não tem nenhum evangelho. Tem evangelho de Mateus, né? De João, tem até de vários deles, né? Maria Madalena, tem vários evangelhos. Mas você não vê o evangelho de Jesus escrito. Porque ele deixou em nossos corações. Mestre, quando tu não estiveres mais aqui, perguntou um dos discípulos, como farei? Como obterei respostas às minhas dúvidas? Aonde eu encontrarei o teu evangelho para relembrar e reler, mestre? Já que tu não estás deixando nada escrito, ele falou, estará em teu coração. Jesus, todos os dias, ele alimenta nosso coração. Ele é o oleiro. Em cada coração nosso existe o quê? Existe uma candeia. Candeia é aquela pecinha que iluminava, né? Que parece a lâmpada de Aladim, onde você punha azeite e acendia ela para iluminar as noites de escuridão. É o que ele faz conosco todos os dias, gente. Todos os dias, sem nós percebermos. Porque nós temos a nossa candeia interior, que é o reconhecimento
da existência de Jesus. Isso já é o principal. Não importa que nem o seguimento que a gente segue. Mas ele todo dia abastece a nossa candeia para que a nossa luz ilumine o nosso coração, a nossa consciência e se esparja para as pessoas à nossa volta. Porque quando você acende a luz numa escuridão, você não consegue acender só para você, consegue? Bom, acendi para mim, pronto, acabou, só eu. Ou você não vai pegar minha luz, não. Não tem como. Você querendo ou não querendo, essa luz vai espargir. Uns mais, outros menos, mas ela vai espargir. E Jesus faz isso justamente com essa equipe que nos acompanha. Essa espiritualidade maravilhosa, é aí que estão os bastidores da espiritualidade. Porque são esses amigos espirituais, guardiões, protetores, não importa o nome que a gente dê, são esses amigos companheiros de jornada, que segundo a pergunta 459, que foi respondida pelos Espíritos, onde Kardec pergunta se nós somos acompanhados por Espíritos, e eles falam assim, muito mais do que imaginas, ao ponto de ser eles que o vos induzem. E nesse processo de indução, eu quando penso, quando sinto, quando determino um caminho para mim, eu me conecto com eles, com esses companheiros. Alguns são amigos, outros são adversários, alguns são só afins, porque é assim que funciona. Por isso que ele fala que uma nuvem nos acompanha. Quando eu estou pensando coisas positivas, me conecto positivamente com essa equipe. Quando eu estou pensando em coisas negativas, me conecto com as coisas negativas que são afins. Por isso eles são companheiros de jornada, porque nós é que permitimos que eles nos induzam. E é nesse processo que nós estamos vivendo hoje, dessa tribulação planetária, que nós estamos sendo testados. Não por Jesus, viu? Não por Deus, por nós mesmos. O teste que nós estamos vivendo hoje é individual e intransferível. Quando eu estava no mundo espiritual e observei as coisas que eu fiz e não devia ter feito, as coisas que eu não fiz, deveria ter feito, nasceu em mim um remorso, uma ansiedade muito grande de desfazer tudo isso ou refazer tudo isso. E eu implorei para a espiritualidade para que ele me permitisse voltar ao planeta para sentir tudo novamente, porque lá eu não sinto, eu só percebo, né? E voltar nesse momento, desfazer tudo isso. Só que a gente esquece. A gente esquece tudo isso. Então, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos decidindo o nosso futuro. E não é neste planeta, é na nossa existência. Porque o futuro desse planeta é temporário, vocês sabem. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês me desculpem, se vocês não sabiam, né? Mas todos nós vamos desencarnar um dia. Desculpe, quem não sabia, você me desculpe. Então, o que nós costumamos... Eu vou falar uma coisa que a gente escuta toda hora isso, né? Até vem nas redes sociais lá, né? As caveirinhas assim, não sei o quê, todo mundo é igual, né? Aqui é o rico, aqui é o pobre, aqui é o governador, aqui é não sei o quê, tudo cheio de caveira. Quer dizer, nós somos a mesma coisa, né? Uma roupagem diferente. Mas só que a gente não consegue aderir isso. Porque nós cremos, todo mundo crê que vai desencarnar. Isso aí, quando eu falo, todo mundo confirma comigo. Mas quem aderiu isso? Aderir é ter isso para si. Eu vou desencarnar mesmo. Pô, então, peraí, essa briga que eu estou tendo aí com o vizinho, pô, é bobagem, não vou levar nada. Estou brigando com a mulher, estou brigando com o marido, estou insistindo com o meu filho, estou não sei o quê, estamos criando uma egrégora negativa na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, no meu emocional. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E muitos de nós não nos amamos. Nós não nos amamos. Sabe por que nós nos amamos? Porque temos raiva, temos inveja, ficamos aborrecidos, ficamos indignados, temos sentimento de
depressão, síndrome do pânico, esquecemos que nós somos deuses, e aí nós nos agredimos. E ao nos agredirmos, nos enfermizamos. Então eu não me amo. Se eu me amasse, eu não ficaria doente. E eles estão aqui para isso, para nos acompanhar. Uma receita, não minha, mas de Santo Agostinho. Quando fores dormir, sozinho, não precisa acender vela, não precisa botar copo, se botar ótimo, botar um copinho d'água, então, maravilha. Mas não precisa de ritual. Não precisa de ritual. Precisa de conversão, precisa de aceitação. Senta sua cama, um local antes de dormir. Analise o que fez de bacana para poder reforçar amanhã. Aquilo que ele fez e não devia ter feito, para poder pedir desculpa ou então não fazer de novo amanhã. E ao dormir, pedir para o Criador, para Jesus, para os amigos espirituais, para o santo de devoção, que possa nos orientar, para que seja um dia maravilhoso e que nós possamos despertar alegres e felizes, porque o despertar é um presente de Deus. É um presente de Deus. É mais uma oportunidade que Deus nos dá de conquistarmos aquilo que nós queremos. Mas oportunidade de sermos felizes, de nos acalmarmos, de nos sentirmos em paz, de nos reconciliarmos com aquelas pessoas que no momento de explosão a gente, de alguma maneira, não fez o que deveria ter feito. Então é esse momento. E aí, ir para o mundo espiritual dos sonhos, aceitando isso, essa conversa. E ter a certeza, quando acordar, que todos os dias, sobre todos os pontos de vistas, nós estaremos melhores. Porque todo o universo conspira em nosso favor. Que a gente possa aproveitar esses momentos. Quero agradecer a Deus, acima de tudo, a Jesus, a paciência de vocês, aos amigos espirituais que estão aqui, guardiões, protetores, muitos familiares também estão presentes, aproveitar essa oportunidade de poder reconciliar, sentir esse amor que eles têm por vocês. Agradecer por estarmos bem, por estarmos com saúde e também tenho certeza que os vossos lares, enquanto nós estamos aqui, uma equipe foi lá, fez uma asepsia, removeu miasmas, deletérias, fez com que toda aquela egrégora desarmônica fosse removida, porque é uma grande equipe, essas paredes desaparecem nesse momento. E aqueles parentes que estão lá, aqueles queridos que estão lá, estão recebendo, ou receberam aquilo que necessitam. Até mesmo os nossos pets, viu? Nossas plantinhas, porque são os nossos companheiros, são os amigos. Tá bom? Que Deus abençoe, que a paz de Jesus esteja sempre com todos nós.